Fala galera, aqui é o Giviotti. Aqui é o Mr. Everton, e antes de mais nada, você já curtiu o episódio? Calma aí, vamos dar um tempinho pra você curtir, vai. Vai, curte lá. Isso. Curte, cara. Curte? Beleza, Coisa curtiu? chata. Seja bem-vindo ao RebobinaCast. Isso, meu amigo. Vamos falar do clássico de dinossauros dos anos 90, o clássico maior Jurassic Park de 93. Lotado de spoilers depois da vinheta. RebobinaCast, volte ao play dos clássicos. O que você pensa que está fazendo aqui? Era para um momento especial. Para hoje, eu garanto. E quem o senhor está pensando que é? John Hammond. É um enorme prazer finalmente conhecê-lo, Dr. Grant. Posso ver que os 50 mil que dou todos os anos estão sendo bem gastos. Ok, quem é o imbecil? Essa é a nossa paleobotânica, doutora... Sattler. Sattler. Esse é o senhor Hammond. Desculpe pela entrada dramática, doutora Sattler, mas chamei o senhor de estávamos com um imbecil. pouco de pressa. Vamos beber? Não podemos deixar que esquente. Vamos, sentem-se. Deixa Eu vou que pegar eu uns cuido copos. disso. Não, por favor, eu pode sei deixar. cuidar disso. Eu me Deixa. viro bem na cozinha. Bom, eu vou direto ao assunto. Gosto de vocês. Dos dois. Eu percebo as qualidades das pessoas. É um dom. Eu tenho uma ilha no litoral da Costa Rica. Eu aluguei do governo e nos últimos 5 anos passei montando uma reserva biológica. É espetacular. Não economizei nas obras. Faz aquela que eu tenho no Quênia parecer uma fazenda. E não há dúvida de que as atrações vão enlouquecer as crianças. E o que são? Crianças são pequenas versões de adultos, querido. E não só as crianças, todo mundo. Vamos abrir no ano que vem se os advogados não me matarem antes. Não gosto de advogados. E vocês? Daqui nós Não conheço não conhecemos nenhum. Conheço, infelizmente. E tem uma pedrinha no meu sapato que representa meus investidores, que insistem em ter opiniões contrárias. Que tipo de opinião? Bem, o seu tipo, falando francamente, é que, vamos admitir, em seu campo vocês são autoridades respeitadas. E se eu pudesse convencê-los a apoiar o parque, se vocês pudessem aprová-lo ou testemunhar por escrito, eu trabalharia sem preocupações, tranquilo. Por que aceitariam nosso parecer? Que tipo de parque é esse? Tem a ver com vocês. Olha, em 93, Steven Spielberg conseguiu convencer, eu acho que não só eu e você, mas talvez o mundo inteiro, que seria possível criar um Jurassic Park. Que filme foi esse, hein? Os dinossauros estavam meio esquecidos aí na década de 80 e ele trouxe a febre dos dinossauros de volta, cara. Você lembra o que era o mundo antes e depois de Jurassic Park, cara? Foi um evento, um filme-evento que só seria ali colocado à altura quando chegou a Marvel, provavelmente para nossa faixa de idade, hein, cara? Talvez em bilheteria só o Titanic, olha lá, mas você tem toda a razão. Foi uma época em que só se falava de dinossauro, o que tinha de especialista falando que se seu filho gosta de dinossauro, ele vai ser uma criança inteligente. E olha, eu confesso que quando vi o filme, eu jurava que era real. Nós íamos conseguir trazer os dinossauros de volta. Assim, e deram uma explicação pseudocientífica muito convincente na época, né? Então, como não acreditar naquele velhinho simpático que parecia o Papai Noel? Cara, ele parece Papai Noel mesmo, né? É verdade, é verdade. E a gente tem que dar o braço a torcer, porque essa pseudociência, ela de certa forma tinha muitos fundamentos, né? Eu acho que o filme foi baseado num livro, mas eu não sei se o cara era cientista, paleontólogo, algo do tipo, mas com certeza eu acreditava que era possível a gente ainda ter DNA de animais antigos. Cara, eu lembro muito bem, e mesmo depois, já era alguns anos pra frente, que eles encontraram um mamute, um exemplo de mamute muito bem preservado, que ele estava congelado.
e que eles iriam querer... Olha a loucura dos cientistas, né? Que eles estavam tentando recuperar um DNA válido para tentar voltar com os mamutes. E eu falei, cara, isso é Jurassic Park na veia. Mesmo com, agora já, sei lá, 8 filmes falando que é uma péssima ideia, né? É verdade. Aliás, isso é uma coisa que me chateia. 7, aliás, né? 7? Contando com esse, são 7. Agora, isso é uma coisa que me chateia, porque é uma puta ideia, mas parece que o enredo, todos eles, fazer com que vire uma péssima ideia. Cara, afinal, a vida acha um caminho. Eu não acredito, Malcolm, ele que falava isso, não era? Doutor, cara, de todos os personagens desse filme, ele é o mais descreditado e ele é o mais foda, cara, desculpa. O Dr. Ian Malcolm, eu sou fã do Dr. Ian Malcolm e adorei o segundo filme, que ele é o principal também, cara. Eu confesso que eu gostei mais do Sean Yu, né, que é o Alan Grant. Aliás, ouvintes, com certeza Jurassic Park estava na nossa lista. Vamos falar com muita alegria aqui desse filme que nos trouxe tanta felicidade. Porém, infelizmente, Sean Yu nos deixou alguns dias atrás, pouco depois da gravação desse podcast, mas a gente até achou melhor fazer essa homenagem, trazendo esse filme pra frente, talvez um dos maiores filmes de aventura. Aliás, qual que é o tema desse filme aqui? Você acha que é aventura, ação? Pouco depois, não, um pouco antes, não, que parece que a gente tava prevendo a morte dele, né? Não, nós gravamos depois, né? É que você falou que foi pouco depois desse podcast, ele nos deixou. Senão ele estaria vivo ainda. É verdade, desculpa, é o contrário, ouvinte. Eu acho que é uma aventura, né? Embora esteja todo ali dentro do parque, é uma ação, aventura, ficção científica. É até difícil, né, colocar o tema desse filme, feito pelo genial Steven Spielberg. E eu te pergunto, Mr. Everton, é até uma loucura, mas o que mais fez Steven Spielberg? Eu posso te falar que ele é um mestre, né? Eu acho que até as pessoas em Hollywood chamam ele de mestre. Tem alguma coisa assim, cara. Ele fez de Tubarão a ET, cara, a tudo. Esse cara, ele, olha, tem... Eu sempre digo aqui que algumas pessoas, alguns atores, alguns diretores têm o toque de Midas. Esse é o cara. Ele participou de tudo, de Indiana Jones. Eu achei maravilhoso que ele fez lá em 2018 o filme Jogador Número 1, que meio que ele sintetizou muitas das coisas que ele fez e que outras pessoas fizeram, claro, mas ele fez clássicos, assim, maravilhosos, né? De ET, como eu já mencionei aqui, próprio Jurassic Park. Acho que um filme muito bom aí, que é A Lista de Schindler, cara, que filmaço. Que ele gravou junto com esse, inclusive, né? Ao mesmo tempo, praticamente. Ele terminou teve até semanas que meio que entrelaçaram, que ele saía do set de um e ia pro outro. Imagina você mudar... Cara, são filmes muito diferentes, né? Você passar de estar gravando o Jurassic Park, deixar, sei lá, o diretor de segunda unidade gravando uma cena e você ir lá gravar Lista de Schindler, né, cara? Uma loucura isso, um drama completo pra esse filme de ação e 2 filmaços, né, cara? Totalmente diferentes, mas 2 filmaços, né? E olhando aqui um pouquinho a lista de filmes dele, é impressionante, porque ele realmente fez muitos tipos diferentes. Tipo, de Tubarão, que acho que é um thriller terror, com um tubarão sendo o vilão ali, com muito filme de ficção também, olha, Contatos Imediatos, Terceiro Grau, filme dele também. Os 3 primeiros Indiana Jones, né? É verdade, Indiana Jones, ET, filme de terror também, Poltergeist. Aliás, Poltergeist é um terror, né? É verdade, terror. Terror. Os Goonies, ele não era o diretor, mas foi um dos roteiristas. Mas Poltergeist, ele era diretor? Poltergeist não, tem razão, não era. Ele era roteirista. Ele era produtor, roteirista? Produtor e roteirista, é verdade. Produtor e roteirista. Da hora. É impressionante. Cara, olha só, do nada, A Cor Púrpura, né? Assim, ele vai... depois, lá na década de 90, já ele fez Hulk, A Volta do Capitão Gancho, né? Com o Robin Williams, cara. Depois desse filme. E depois ele fez Jurassic Park com A Lista de Schindler, como você falou aí. E, cara, ele fez também a sequência, né, do Jurassic Park, né? Os 2 primeiros são deles, o dele depois foi para outros diretores. Ele continuou de produtor, acho que ele é produtor até hoje. Aliás, ele produz muita coisa, né? E tem muito filme. A gente já comentou isso em outros podcasts, que a gente sempre achava que era dele, como o De Volta ao Futuro, né? Que tem aquela cara dele, ele é só produtor e não é diretor, mas ele é. Eu acho que. Arrisco aqui dizer que ele é o diretor
mais bem sucedido da década de 80 e 90, cara, porque é impressionante os filmes que esse cara entregou nessa época. Resgate do Soldado Ryan aí, 98, aí fechando. Puta, um dos melhores filmes de guerra até hoje, então. Eu acho que a melhor cena de guerra é a introdução do filme. Sim, eles descendo a Normandia é maravilhoso. Dia D, né? Tem um filme, olha só, hoje a gente fala tanto de IA, né? IA pra cá, IA pra lá, ele fez IA, né? IA, Inteligência Artificial, lá em 2001. Aquele robozinho, um robozinho criança lá. Cara, ele fez aquele também Minority Report, A Nova Lei. Que da hora, esse filme também tem uma pegada cyberpunk muito louca, se você for para pensar, né? Calma aí, cara, tem também Prenda-me Se For Capaz, cara. Olha a diversidade. O Terminal, olha a sequência, o Terminal. E aí tem um filme ruim, que eu acho que você acha ruim também, que é a Guerra dos Mundos. Eu não gosto. Nossa, é terrível. Nossa, aquela criança que grita o filme inteiro. Cara, é verdade, é verdade. E a atrizinha é até legal, mas só grita, meu Deus do céu. Eu falei que ele fez os 3 primeiros Indiana Jones, ele fez o 4º, que é uma porcaria também, né? Não acerta tudo. Eu acho que foi o Indiana Jones que começou meio que manchar um pouco, né? Embora, assim, ele continua sendo um diretor maravilhoso, mas ele teve uma péssima fase que começou aí com o Indiana Jones. Sim. 4. Cara, ele dirigiu Tintin. As Aventuras de Tintin, cara. Eu gosto de Tintin, cara. É um CGI meio estranho, né? Ele é tudo meio feito... Dá meio um vale da estranheza, assim, né? Aquela que você não fica meio assim... Puta, não sei se é... Eu não sei, eu acho que esteticamente é um filme estranho. Mas eu gostei, eu achei uma animação boa, um roteiro bom. Eu também, eu curto. Eu acho que principalmente porque eu gosto da história de Tintin. Ouvintes, depois comentem aí se vocês assistiam Tintin, né? Na TV aí, quando passava. TV Cultura. E falem quais os seus filmes favoritos aí do Steven Spielberg nas nossas redes sociais também. Boa. O roteiro é baseado no livro do Michael Crichton, né, que é o mesmo cara que escreveu aí Westworld, que escreveu o Jurassic Park, um escritor muito talentoso, mas que nunca fez muito voltado para TV, e então sempre tem alguém meio que transformando as ideias dele dos livros em obras muito boas. O roteiro desse filme, o outro roteirista acreditado é o David Koepp. No elenco nós temos o falecido Sam Neill, que nos deixou recentemente como Dr. Alan Grant, a Laura Dern sendo a doutora Ellie Sattler, o Jeff Goldblum fazendo Ian Malcolm, o Richard Attenborough fazendo o velhinho John Hammond, o Bob Peck fazendo o investidor maluco aí, o Robert Muldoon, e o Martin Ferrero fazendo o Donald Gennaro. O filme tem nota IMDb 8.2 e no Rotten Tomatoes, tanto a crítica quanto a audiência, 91%. A crítica aqui tá muito mais assertiva, porque, a gente tem que lembrar que em 1993 a gente tinha o Windows 3.11, cara, aqui, né? E olha a magia que eles fizeram. Tá tudo bem que foram várias técnicas. Esse filme, quando você assistimos, né? Eu lembro que você até mandou uma mensagem pra mim falando, cara, esse filme tá bom até hoje. E olha, o filme já não é de hoje, é de 93. Tem vezes, eu acho que você tem, quando mistura o prático com CGI, que é o caso do T-Rex, ou o caso dos Velociraptors, eu acho que segura muito bem. Tem partes que você vê que é um fundo verde ali, né, quando aparece os dinossauros maiores, ou quando tem aquelas manadas de dinossauros, mas ainda assim, cara, considerando que é um filme de 93, a gente recentemente também falou do Exterminador do Futuro 2, que é de 91, são 2 filmes exemplo de que envelheceram e até hoje a gente olha os eventos e fala, caramba, nossa, isso foi muito bom na época e é muito bom até hoje, cara. Primor, né? Primor, eu acho que esse filme não é segredo pra ninguém, né? Que teve foram vários desafios a serem ultrapassados para criar os dinossauros, né? Desde questões de stop motion. O primeiro uso ali, talvez mais realista, de computação gráfica, porém, o primor do qual foi feito, você assiste hoje um filme de 33 anos e não parece que é um filme... Dá pau em muito filme atual, se você for ver. Né? Com certeza. É um filme que está disponível hoje na Netflix, HBO Max e Prime Video. Teve orçamento tem orçamento baixo, em 63 milhões, que hoje em dia não tem um blockbuster que custe pelo menos o dobro disso, tá? E de bilheteria, 1,1 bilhão, que na época se tornou o filme de maior bilheteria da história, até ser passado pelo Geiminho,
ali com o Titanic. Olha que investimento, hein? A gente... É claro que deve ter questões ali de marketing, algo assim, mas que orçamento e que bilheteria. Uma época que... Aliás, a gente tem que... Temos que voltar aí ao cinema, né? Talvez faltem filmes assim. Recentemente tá saindo filmes aí da Marvel de novo, da Sony. Odisseia tá fazendo uma bilheteria boa também, boa, né? muito bem. Cara, que legal que você ter citado isso. Odisseia mesmo, que é um filme que você vê que não é dessa linha de heróis que sempre... A gente sabe, parece que sai um filme de herói, todo mundo vai ver e tal. Eu acho que é a fase da humanidade. Precisamos de heróis. Mas quando sai um filme, que também, o Odisseia não deixa de ser um herói, né? Ou um anti-herói, não sei. Porém, cara, que da hora ver filmes assim. E o Jurassic Park aqui é um bom exemplo. Que trouxe uma bilheteria impressionante. Provavelmente, como você falou, esse foi o maior de todos os tempos, até aquela época, né? Sim, até aquela época, né? Este filme, ele é considerado atemporal, cara. Eu acho que é um filme que deixou todo mundo chocado a hora que viu. Tipo, conseguiu voltar os dinossauros à vida. Mas o que deixa as pessoas chocadas ultimamente, Mr. Everton, são as redes sociais do RebobinaCast. Olha só, a gente começou aqui esse episódio, vamos conferir se vocês curtiram, hein? Mas sigam a gente lá no Instagram, no rebobina.cast, no YouTube, no @rebobinacastbr, ouça a gente também no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast. Entre em contato com a gente, cara, vai lá, comente o episódio. Recentemente falamos de alguns comentários, faremos mais depois, não se preocupem. E caso vocês queiram contribuir com o nosso podcast, vão lá no catarse.com.br/rebobinacast podcast. Escolha lá uma modalidade e em breve teremos brindes, né? Estamos aqui fazendo alguns testes, eu e o Gui, para validar alguma qualidade de alguns brindes. Então depois, ouvintes, nós vamos colocar direitinho quais seriam os planos que vão dar uns brindes, mas curtam, compartilhem principalmente e sigam a gente nas redes sociais. Venham para a bolha do RebobinaCast no Catarse e ajude a gente a fazer esse projeto crescer. Quem sabe a gente chega em alguma meta que a gente começa a fazer 2 por semana. Não sei, saberemos, né? Em breve. Então vá lá, compartilhe e venha para Catarse do RebobinaCast. Vamos para a parte de trás da caixa, meu amigo? Vamos lá. O diretor Steven Spielberg apresenta uma obra-prima de imaginação, suspense, ciência e magia, que rapidamente se tornou o maior sucesso de bilheteria da história do cinema. Em uma ilha remota, um rico empresário monta um parque temático com dinossauros vivos, criados a partir do DNA pré-histórico. Antes de abri-lo ao público, ele convida um conceituado paleontologista e sua namorada paleobotânica e um renomado matemático e também seus 2 netos para conhecerem o parque e ajudarem a acalmar os investidores ansiosos. Mas a visita não é nem um pouco tranquila, já que os predadores pré-históricos escapam e começam a caçar os habitantes da ilha. É uma aventura de tirar o fôlego que você vai querer ver e rever muitas vezes. Isso é verdade. Você reviu muitas vezes também, né? Eu também. Nossa, muitas vezes. E olha, entregou muito a capinha aqui, né? Mas realmente fala algumas verdades. Primeiro, é de tirar o fôlego e você quer ver e rever. Por quê? Eu, quando assisti, eu tinha, revendo agora mesmo, né? Eu percebi como esse filme, ele vai e vem, assim, é muita ação. É o Dr. Grant fugindo, é a doutora Ellen também tentando religar o parque, é o Dr. Ian Malcolm correndo ali também, as crianças. Cara, é o pessoal querendo ligar é muita coisa acontecendo. Tem hacker, tem espionagem industrial. Olha, esse filme tem um roteiro muito bom e é frenético, de certa forma. Sim, e sem se esquecer da trilha sonora maravilhosa de John Williams, né, cara? Essa trilha sonora eu acho que é uma das mais marcantes do cinema, cara. Não tenha dúvida. A musiquinha, a música tema. Aliás, eu tenho uma curiosidade. Eu não sei se vai ter algum ouvinte que assistiu a primeira vez que esse filme passou na TV aberta. Foi na tela quente da Globo. Foi na tela quente. Um período, pessoal, que nós não tínhamos nem streaming, tínhamos locadora, mas os filmes não eram tão rápidos assim. E nem todo mundo tinha dinheiro para comprar um videocassete. Então nós éramos
muito reféns da tela quente. E eu lembro claramente quando saiu esse filme na TV aberta ali na tela quente da Globo, que a Globo fez questão de tocar até sabe as letrinhas ali dos créditos? Tocou até o final. Eu lembro radicalmente disso. Eu falei, gente, era raro, né? Ele nunca, começou a subir os créditos e acabou o filme, né? Basicamente ali entrava o comercial e acabou, né? Claro, porque cada minuto na TV é caríssimo. E esse filme não. Esse filme foi até o final, com as letrinhas subindo. Cara, impressionante. Eles têm essa memória muito forte aqui. Eu queria depois saber se mais algum ouvinte também teve essa lembrança. Eu não lembro. Eu não vi esse filme no cinema a primeira vez, tá? Eu vi o segundo no cinema, mas esse eu vi também em VHS. Era aquela VHS em alto relevo, lembra? Que a capinha ela era como se fosse pedra, assim. Era raro ver uma caixa diferente dessa. Cara, você ficou marcado na minha cabeça. Não, lembra? Você tem toda a razão. Olha, você sabe que outros episódios nós falamos um pouquinho sobre isso. Sobre a ausência das mídias físicas. Aliás, isso está muito em discussão agora, por questões aí da própria Sony, que já informou que não vai ter mais CDs nos videogames dela, etc., nos jogos. Bom, enfim. Mas era uma época tão boa, e você tem razão. A capa desse filme era em alto relevo, parecia como se fosse uma rocha, alguma coisa assim, cara. Era muito legal. Era muito bacana, cara. Era bem diferente, assim. E era dificílimo de alugar, né? Porque era o filme que fez muita bilheteria, mas nem todo mundo viu no cinema. Na época, eu não lembro se eu acho que eu não tinha idade. O filme, sei lá, devia ser censura 12 anos, eu tinha 9. Então, não podia entrar no cinema. E eu vi esse filme em casa. E eu achava maravilhoso. Eu achei, inclusive, cara, mudando aqui do pato pra ganso, eu achava que o John Williams tinha ganhado o Oscar por esse filme, mas ele não ganhou. Ele ganhou no mesmo ano pelo outro filme, pela Lista de Schindler. É que era um filme mais dramático. Ganhou o Oscar pra caramba, né? Também, o Oscar gosta dessas coisas, né? Mas e também, assim, ele era tão bom. Ele ganhou 5 Oscars, mas ele tem mais de 25 indicações aí a Oscar, né? E o cara é tão bom, assim... ele não vai concorrer por esse. Tá bom, ele concorre por outro e ganha no mesmo ano, não tem problema. Ok. Mas olha, ele poderia ter... Bom, é que só daria pra ganhar esse prêmio por um só, né? Um dos filmes. Mas esse filme aqui ganhou o quê? Melhor som, melhor edição de som, efeitos visuais. Lógico. Lógico. Acho que o quê? 3 Oscars, não foi? 3 Oscars ele ganhou. Esses 3 assim mesmo. Som, edição de som e melhores efeitos visuais. Todos merecidos, com certeza. Não, com certeza. Os efeitos visuais, eu brinquei lá, né? Que nós estávamos numa época que era DOS, MS-DOS, o Windows 3.11. A galera que trabalhou, né, nesses efeitos visuais tirou leite de pedra, cara. É impressionante. E começou a falar de clonagem, né? Não é uma época que... Olha só, mais uma vez falando de clonagem. Mas aqui nesse filme faz sentido, né? E os CGIs, cara, são muito bons até hoje. Oscar merecido, efeitos visuais. Sim, eu lembro de... Passava antes da Globo lançar o filme, passava reportagens no Fantástico falando do making of do filme, né? E eu lembro de ver isso no Fantástico. Eles falando como eles gravaram aquele efeito do copo d'água, né? A primeira aparição do T-Rex no filme, e eles vão ouvindo aquele barulho lá de longe, e o menino olha pra frente, tem o copo d'água só assim, levemente dando um tequinho assim, né? E basicamente eles colocaram a música do Earth, Wind and Fire e colocaram só o grave pra tocar no rádio do carro. Então colocaram o grave lá no último e eles ficaram gravando, vendo o copo se mexer de acordo com a música do Earth, Wind and Fire, cara. Maravilhoso. Não, ótimo. Muito bom. E essa cena é emblemática, porque a gente... acho que deve ter sido parodiada até hoje, né? Em 1 milhão de lugares, né, cara? Nossa, tô sempre. Você começa a ver vibrar, você já imagina o que pode vir, né? E o T-Rex, né, cara? Aliás, eu achei bacana também conforme eles foram apresentando os dinossauros. Porque o primeiro que aparece... Nossa, eu não lembro agora... Gente, não sou paleontólogo nem nada, né? Mas gente é velho! Lembra disso? Não, mas eu queria saber a raça, né? A raça do primeiro dinossauro que apareceu. Mas é aquele pescoçudo. É o pescoçudo, isso aí. Pô, e aí... É legal que a gente viu... Eu vi outro dia, né? Para o podcast aqui.
como foram gravadas essas cenas, né? Os dinossauros ali em CGI não existiam. Eles tinham que imaginar como era aquilo. E até hoje, né? Aquela primeira cena do Dr. É o Brachiosauro aquele lá, desculpa te interromper, tá? Brachiosauro, ótimo. A primeira vez que o Dr. Alan e a Ellie vão ver o dinossauro, assim, cara, que interpretação, né? Ainda mais considerando que eles não estavam vendo nada. Mas você fica empolgado com eles. E aí mostra um grandão, depois vai mostrando ali como foram feitos os dinossauros. Aliás, eu gostei muito dessa pegada, porque tem muito filme que trata a gente como burro, né? Uhum. Ensinando as coisas. Mas esse não. Esse eles foram lúdicos porque era um parque. Eles usaram a própria atração do parque para te ensinar, para te mostrar os conceitos de clonagem. Vale ressaltar que era em 1993, né? Nós não tínhamos talvez visto ainda aquela novela do clone e nós não sabíamos como é que funcionava a clonagem, né? Ah, senhor DNA, de onde foi que o senhor veio? Do seu sangue. Só uma gota do seu sangue contém milhões de cadeias de DNA. Os tijolos da vida. Uma cadeia de DNA como eu é um esquema genético para se construir uma vida. E às vezes, animais extintos há milhões de anos, como os dinossauros, deixaram seu esquema genético para que os encontrássemos. Só tínhamos que saber onde procurar. Há 100 milhões de anos existiam mosquitos, como hoje. E, assim como hoje, eles se alimentavam do sangue de animais, até de dinossauros. Às vezes, depois de picar um dinossauro, o mosquito pousava em uma árvore e ficava preso na seiva. Depois de muito tempo, a seiva endurecia e se tornava fossilizada, como um osso de dinossauro, preservando o mosquito dentro. Essa seiva fossilizada, que chamamos de âmbar, esperou milhões de anos com o mosquito dentro, até que os cientistas do Jurassic Park apareceram. Usando técnicas sofisticadas, eles extraíram o sangue preservado do mosquito e aí, bingo! DNA de dinossauro. E o Dr. Albieri não tinha ensinado a gente ainda. Então, Claro foi muito que- legal ali a gente aprender no filme daquela forma, né? Sim. E depois, assim, eles falam um pouquinho que tem o famigerado... Como é que é aquele dinossauro que todo mundo tem medo, né? T-Rex? Não, o T-Rex é o Master, né? Mas tem ali os Os Velociraptors. Velociraptors, né, cara? É que eles eram mais perigosos porque eles agiam em bando, né? E eles enxergavam melhor, teoricamente, né? Era o objeto de admiração maior do Dr. Alan Grant, né? Que depois acaba sendo perseguido por eles no final, ele perde a admiração toda, né? Total, cara, total. Mas é legal você falar do T-Rex, porque eu, aliás, queria indicar pra vocês aqui um mini documentário que a gente já falou em outros episódios aqui que tem na Netflix, que chama Movies That Made Us, né? Filmes que marcaram história, eu acho que marcaram época, alguma coisa assim, a tradução. Que tem um episódio de mais ou menos uns 40 minutos falando do making off do Jurassic Park, ele é excelente. E eles falam que o T-Rex, ele era uma maluquice, porque assim, tinha aquele animatrônico que eles animaram, então tudo que eles tinham, o critério deles é o seguinte, se você vai ter interação mais próxima com o bicho, você vai fazer um animatrônico, então o Velociraptor ele é animatrônico, o T-Rex ele é animatrônico. Quando tem mais em segundo plano, que é quando tem aquela manada de dinossauros, ou quando tem o Brachiosauro, eles faziam tudo CGI. Então, como eles tinham muita perseguição, né, com o T-Rex e com o Velociraptor, eles faziam prático. E o T-Rex ele era uma maluquice, porque era uma cabeça gigante, era um corpo gigante, ele tinha que ficar exposto, às vezes ele ficava exposto na chuva, ele tomava chuva, ele inchava, e aí dava problema na engrenagem, então foi o caos, o mesmo caos que ele teve fazendo o tubarão, ele teve 3 vezes mais que aquele T-Rex gigante que só dava problema mecânico, né? Eu soube disso que quando ele molhava, aumentava o peso radicalmente. Sim, e aí não tinha suporte, e aí várias vezes era pro negócio estar parado, ele se mexia, a galera tomava susto. Agora, vale ressaltar que a primeira cena que eu acho que eles viram um animatrônico foi com o Triceratops, né? E... Quando eles encontram aquele Triceratops que tá morrendo, né? Isso, tá doente. Uhum. Tá doente. E assim, foi muito bom, porque aí os atores tiveram algo pra ver, né? E foi muito bem feito. Assim, mesmo hoje, é claro que se você for um cara muito crítico, você vai olhar o detalhinho do olho, né?
você vai pensar, nossa, é um boneco e tal. Mas, cara, é muito, muito caprichado. Muito caprichado. Eu acho que esses caras, assim, é aquele mérito do mérito do mérito desse filme. Sim, sim. Agora eu te pergunto, cara, uma coisa que, analisando esse filme agora como adulto, qual é o principal vilão do filme? Aí eu vou te dar umas opções, tá? São os Velociraptors? São o T-Rex? Ou foi o Dr. Hammond, que é um filho da puta? Cara, na verdade, eu acho que, assim, realmente o... Você tem o hacker também, né? Que é o eu ia falar do Dennis, que é aquele ator lá, eu não sei falar o nome dele, Wayne Knight. Wayne Knight, isso. Wayne Knight, isso. Esse cara, ele foi o que ferrou tudo, ferrou geral, né? Porque ele não bastava só ele roubar os DNAs para o concorrente. Ele também desligou o parque inteiro pelos computadores, né? Ele coloca um vírus no computador. Vírus de computador. Eu acho que tem um personagem que você nem falou muito aí, cara. O Samuel Jackson, importante. né? O Arnold, Samuel né? Jackson, cara, ele tá no filme. É desconhecidão na época, né? Pois é. Aliás, o Samuel Jackson ele deve estar em 99% dos filmes, cara. Tem um monte de filme que a gente nem vê. Tem um monte. E ele antes de estourar no Pulp Fiction, que foi um ano depois desse filme, inclusive, o cara trabalhava demais. Ele tá desde Príncipe em Nova York, assaltando o McDowell's, até esse filme. E o cara tá em tudo, meu. Ele tem muito... Ele trabalhou demais, cara. De ator, ele tem 213 créditos, pelo amor de Deus. Aliás, 222 créditos. É isso. Caraca, olha só. Mas assim, respondendo sua pergunta, nós temos talvez o vilão corporativo, que é o próprio John Hammond, né? Hammond. O jardineiro é Jesus, e as árvores somos nós. John, né, que ele era o rico, milionário. Milionário babaca. Que não poupou, né, nada. Ele falou que não, como é que ele fala? Não poupou despesas, né? Não poupou despesas, ele fala o tempo todo isso no filme, mas quis economizar com uma equipe pequena. Aliás, isso é a única coisa que me incomodou no filme, pra dizer que o filme não é perfeito. 2 caras de TI, pra aquela porra daquele parque inteiro. Exatamente, o parque é gigantesco, tem dinossauros e a equipe dele é pequeníssima. Ou ele é um excelente administrador que conseguiu fazer um parque de dinossauro com uma equipe minúscula, ou ele é um irresponsável. Então, né, tem isso aí. Agora tem o Dennis, que é o cara da TI, que desenvolveu toda a aplicação lá, né, um cara só fazendo aplicação lá. Impressionante isso. Ele poderia ser considerado o verdadeiro vilão, porque é ele que bagunçou tudo no final das contas. Se talvez ele não tivesse desligado a energia, pode ser que o parque tivesse dado certo lá na primeira versão. E pagava mal os funcionários, que fez com que o Nedry fosse lá, o Wayne Knight, criar esse vírus de computador e vender por $1 milhão o segredo industrial pro concorrente, né? Sim. Se ele não fosse um burguês safado e pensasse nos funcionários, nada dessas merdas tinha acontecido. Pois é, mas não, ele não é. O cara não é rico à toa, né? Mas eu acho que ele é o maior vilão do filme, cara. Porque assim, pô, tem os netos dele, cara. Ele expôs os netos. Era um beta ali, sabe? Era um beta aquele parque lá naquele momento que tava. Não tinha sido testado ainda. Vai levar seus netos pra ficar dando rolê naquele parque cheio de bicho que pode te matar. Você tá maluco, cara. Não, ele foi muito ousado, né? Corajoso demais. Olha, você defendendo a burguesia. Não, é que o cara é um empreendedor. Tem que parar pra pensar nisso também. Você defendendo o patriarcado! Cara, eu acho que é o Dennis, né, o Nedrick, ele que fez... Aliás, o jeito que ele morre, né, tem aquele dinossauro que solta veneno, né? Ele é muito babaca, ele é muito azarado, né? É engraçado que logo no começo mostra ele fazendo a negociação lá com o rapaz da empresa concorrente. E eu achei engraçado a pegada dele, porque ele tá com uma mala de $1 milhão na mão e o garçom traz a conta e ele não quer pagar, né? Tem uma piadinha assim, muito legal. Sim. É o Dilophosauro aquele lá, tá? O que solta o ácido ótimo, na cara ótimo. do dente. Isso aí, cara, obrigado. Olha só, aqui, nosso... Agradeça ao Google. Ah, tá. Pô, eu ia falar que o nosso modo paleontólogo entrou no ar, entendeu? Não, é o Google mesmo, isso aí. Tá bom. Mas depois ele indo embora, não consegue enxergar, pega o caminho errado. É legal que ele... Tem hora lá que o carro atropela a placa, ele gira a placa, vê onde ela para, ele vai, entendeu? Tá no... Sim. Aliás, o parque também teve um fator azar, né? Que também
Era uma ilha e tava tendo um furacão, né, vindo em direção ao parque. Foi uma escalada de merda inacreditável que aconteceu nesse parque, né? Porque você teve o cara roubando o segredo industrial e soltando um vírus de computador, você teve queda de energia, você teve furacão, então, assim, foi bizarro. E eu acho que a gente tá nesse documentário que você falou, né? Tá lá na Netflix, filmes que marcaram a época. Excelente documentário, tem vários filmes aqui que, alguns que nós já falamos, outros que nós iremos falar, e vale ressaltar que eu acho que era um desejo do Steven querer fazer esse filme, tanto é que eu acho que ele comprou os direitos até mesmo antes do livro ser publicado. O James Cameron queria bastante também, ele tentou comprar os direitos, mas o Spielberg conseguiu antes. Imagina a concorrência, né? E aí tinha um cara que ia fazer o animatronic, que acabou meio que sendo feito animatronic, mas também ia ser stop motion o filme, né? Acho que vale ressaltar. Puta, ainda bem que não foi, né? Ia ficar toscão, hein? Não, ia um pouco. Era o Phil Tippett, né? Que era um cara mega... Eu acho que ele tá vivo ainda, viu? Cara super foda no stop motion, cara. Ele era tipo referência. E aí quando um maluquete lá da TI, né, acabou a revelia fazendo um dinossauro digital, que foi o primeiro, inclusive, esse cara falou que ele estava extinto. E o Spielberg usou essa fala dele, né? Ah, legal, vou usar isso no filme. Porra, e faz todo sentido. Porque os dinossauros estão extintos. E o Dr. Alan Grant, ele também estava nessa pegada, né? Porque ele é um paleontólogo daquele de ficar em escavações. Ele fica deslumbrado, né, a hora que ele vê o parque, né? E o único que fica o tempo inteiro levantando ali a bandeira de vai dar merda é o Ian Malcolm, né, o Jeff Goldblum. Ele fica assim, ó... Então, primeiro que ele explica pro público o que é a teoria do caos, né? Começa ali com a questão do efeito borboleta, né? Que uma borboleta bate a asa e no outro hemisfério tem um furacão por causa dela. Então, que é um conceito difícil de explicar para grande público. Esse filme é um filme de massa, né? E ele fica o tempo inteiro, mas você só tem fêmea. E não é porque você só tem fêmea que você vai conseguir controlar a população. Você tem que ver... A vida acha o caminho aí, Life Finds a Way, né? Falas mais famosas desse filme, né? Então, eu acho legal esse equilíbrio dos dois, né? Do cara que é o pé no chão, que fala, opa, talvez não seja bem assim, e o cara que é o deslumbrado, né? Porque o sonho do paleontólogo é estudar coisas que aconteceram há milhões de anos. Imagina o cara ver um dinossauro na frente dele pela primeira vez. Imagina o choque, né? Pois é, mas eu vou complementar seu comentário aqui, que achei interessante que o John Hammond E as árvores somos nós. Hammond. O John, ele tem uma hora que ele até fala com o advogado dele, né? Fala assim, poxa, eu trouxe cientistas e você trouxe um filósofo, sei lá, sabe? E eu achei interessante que tanto o Alan Grant quanto o Dr. Malcolm e a Ellie estavam meio que contra o parque. E o advogado era o único que ficou deslumbrado. Falou, nossa, vai dar certo, vamos rachar de ganhar dinheiro. Mas eu não gostei muito do Dr. Malcolm, embora ele tenha boas falas no filme, porque no final das contas ele era um talarico, que ele tava querendo pegar a Ellie, né, chavecando ela na frente do namorado, cara. O cara nem disfarçava. E você sabe que o ator pegou mesmo, né? Caraca, sério? Isso, olha só, hein? O Jeff Goldblum, ele era conhecido por chavecar a galera, por chavecar a mulherada durante as filmagens. E ele e a Laura Dern, né, que faz o Dr. Ellie Sattler, que na época, pasmem, ela tinha 23 anos, eles ficaram noivos, cara, por 2 anos, eles quase casaram. Então, o Jeff Goldblum, talarico, ele na vida real pegou a menina. Olha aí, então isso explica as atitudes dele no filme, mas o personagem, cara, me chateou um pouco por isso, né? Eu não entendi por que chamaram um matemático pra fazer uma análise de um parque, né? Mas eu acho que assim, precisava de um cientista e cadê? Qual cientista tá disponível aí? Tem o Dr. Malcolm, chama aí, beleza. Cara, mas você sabe que eu vou contra-argumentar esse ponto, porque assim, se eu sou o pessoal que faz seguro, eu quero ver todas as possibilidades daquilo dar merda. Então, o investidor, ele antes de colocar dinheiro no parque, quer saber se há chance de dar merda. E assim, por ser uma ideia maluca que ninguém fez antes, eu acho, ao meu ver, faz sentido você trazer um matemático
bom, o cara que é especialista em teoria do caos, eu acho que faz sentido, se você vai criar uma coisa maluca dessa, cheia de coisa que pode te matar, trazer alguém que vê a possibilidade, um matemático realmente pra ver probabilidades, cara. Não faz sentido pra você mesmo com esses meus argumentos? Olha, eu entendi seu ponto. Essa análise deveria ter sido feita Você entendeu os seus pontos, mas eu tô cagando pros seus pontos, é isso? Não. Esse seu ponto de vista aí deveria ter sido feito antes de construírem o parque. Com certeza também, com certeza. Não tô indo contra isso. Ali era tipo o gol, era o gol no gol do dia que ia virar, porque ia virar um negócio desse, né? O advogado, por exemplo, ficou deslumbrado. Mas, cara, são personagens incríveis. A Laura Dern, né, cara, eu não sei porquê, agora que eu a vi, né, eu sempre lembro daquele filme do... Meu Deus do céu, como é o nome do filme do McDonald's? Fome do Poder, né? Fome do Poder, é isso? Ah, isso, Fome de Poder, né? É muito bom esse filme também. Eu não sei porquê, eu sempre lembro dele quando eu a vejo, mas eu gostei da personagem, acho que foi uma boa sinergia ali com Alan Grant. Aliás, o trio é muito bom, né? Você até comentou há pouco que o Dr. Malcolm, né, o Jeff Goldblum, ele voltou no segundo filme. Eu só não gostei muito do roteiro, assim, da pegada. Por que ele voltou? Porque a filha dele, a namorada dele... O segundo é meio bosta mesmo, é. Esse parte do roteiro é meio... Assim, tinham que colocar o cara de volta lá e inventar uma desculpa qualquer, né? Então, exatamente, isso não me pegou. Mas o trio funcionou bem, inclusive com as crianças, né? Porque eu achei bacana que logo no começo mostra que o Alan Grant, ele não é muito chegado na criança, né? Tanto é que tem uma criança lá logo na primeira cena. Eu sou o Dr. Alan Grant, com certeza, 100%. Eu também acho. Aí ele assusta a criancinha, ele não quer ficar perto das crianças, mas as crianças querem ficar perto dele. Muito legal essa jogadinha dos personagens. E tem um personagem aí que tá nos outros filmes, né? Que é aquele japonesinho lá, o chinês. Ele aparece mais no Jurassic World, né? Depois ele vira o responsável técnico do parque, né? Ele também aparece depois que ele tinha meio que um... Ele era meio corrupto, era uma coisa assim. Eu vi todos, mas convenhamos, né? Já tem 7 filmes desse, eu não lembro detalhe. Ó, o nome dele é... Eu não sei o nome dele, é BD Wong. BD Wong? Que nome é esse? BD Wong? Ah, deve ser um nome coreano que com certeza fizeram diminutivo pra vender melhor em Hollywood, né, cara? Certeza. Tá. Cara, deve ser um nome bem complexo. Bom, ele na verdade ele não é coreano, ele é norte-americano com ascendência chinesa, mas tudo bem, BD. Então. Ele tá no primeiro filme, ele tá no Jurassic World também, como você falou. Na verdade, Jurassic World Reino Ameaçado. É o segundo do Jurassic World, né? Uhum. Aí a fuga do Indômino Rex. Aí ele tá no Domínio. Aí, cara, ele tá em um monte de filme. Ele é um personagem recorrente aí da franquia, né? E ele também tá no segundo filme. É verdade, ó. Ele é o cara do Jurassic Park, na verdade. Hein? É porque ele é o cientista que faz aí as questões dos DNAs, né? Sim. E, aliás, das continuações, tá? Eu acho que ao concurso que de todos os filmes esse é o melhor, certo? A gente concorda nisso. Eu concordo, com certeza, gênero, número e grau. Não, é que eu ia aproveitar pra te perguntar qual que era a melhor e a pior das franquias. Ah, tá. Aí. Por isso que eu ia falar. É só pra assim, a gente já sabe, você já sabe, a gente concorda que é o melhor esse, mas fora esse, eu queria saber qual que é a sua opinião de qual é o melhor e o pior das continuações. Olha, eu estou na dúvida entre os... Acho que, pra mim, eu confesso que eu não vi os últimos 2 filmes. Uhum. Não posso ser 100% aqui na minha escolha. Porém, eu acho que o segundo filme é o mais caidinho. Porque o terceiro também não é bom, mas tem o Alan Grant, que eu gosto do personagem. Então eu voto eu escolho o segundo filme. E não é nem por conta do Dr. Malcolm, porque ele realmente atuou bem no filme. Você acha o segundo pior de todos que você viu? Eu acho o segundo meio caidinho por causa da filha dele. O segundo é o que ele vem pra cidade, o Jurassic... Isso, exato. Que o T-Rex vem pra cidade. Bem King Kong. É verdade. Nossa, bem King Kong. Eu acho que o segundo é meio caidinho, viu? E qual que você gostou mais das continuações? Tirando o principal. É esse daí que a gente tá falando. Uhum. Cara, olha, eu vou dizer que Jurassic World foi bom. Eu gostei de Jurassic World. Principalmente porque foi o primeiro que eu fui ver no cinema. Aí eu fui naquelas telas gigantonas, sabe? O som. Uhum. Porra, o grito do dinossauro parece que ele vai te engolir quando ele grita. Eu gostei deste.
das continuações. O que eu ia fazer uma ressalva é que eu fico sempre muito chateado. Parece que eles fazem questão de o parque não dar certo, cara. Sabe? Eles fazem alguma coisa pra quebrar o parque e dar merda geral, né? Os dinossauros matarem um monte de gente. Pô, é claro Sim. que é pra ter filme, né? Você sabe que das sequências eu gostei muito. Eu não tenho nada contra o 2 e o 3, tá? Eu acho que são filmes mais fracos, mas não incomoda tanto. Eu gostei muito do Jurassic World primeiro, né? O reboot aí da franquia. Pra mim, a minha melhor continuação é o Jurassic World. Eu assisti todos. Só que o antepenúltimo, aliás, o penúltimo, que é o Jurassic World Domínio, é o que eles tentam juntar, arrumam um fiapo de roteiro pra ter o pessoal da franquia clássica, o Dr. Alan Grant, a Ellie e o Ian Malcolm, junto com os caras lá, o Chris Pratt e a outra menina ruiva, fazem um jeito pra misturar todo mundo, e é uma forçação de barra que chega a dar vergonha, assim. Então, pra mim, é o pior, de longe, é o Jurassic World Domínio. O último que tem o Mahershala Ali e a Scarlett Johansson, eu gostei, médio ali, não atrapalha. Mas pra mim o pior é esse anterior, Domínio. O Domínio? Ah, tá. Uhum. Poxa, eu achei que você tava falando bem, porque juntou todo mundo, mas... Não, mas assim, se tivesse uma desculpa pra juntar todo mundo, eu falaria bem, mas é assim... tem que ter todo mundo aqui, então foda-se, vamos dar um jeito de misturar todo mundo. E fica muito forçação de barra, sabe? Entendi, que pena. É triste, a gente fala disso aqui, cara. Por exemplo, quando falávamos do Exterminador do Futuro, né? Algumas... Como eles conseguem destruir franquias tão boas? Histórias tão boas? Como eles conseguem fazer isso, cara? É triste, viu? É triste. Uma coisa que eu gostei bastante quando eu fiquei sabendo como foi feito foi o som dos dinossauros, cara. Eles misturaram o som de vários animais, né? Tinha cachorro, tigre, jacaré, elefante, baleia, pinguim, e fazendo tudo de um... Pô, assim, é total aquela coisa... Você não tem como saber como era o som. Então vamos imaginar de um jeito que, pô, o T-Rex, ele é amedrontador quando ele dá aquele rugido, né, cara? Cara, então é muito bem feito, né? Não, eles fizeram realmente... mistura de elefante com cachorro, com tigre, essas coisas aí. E é muito louco. Aliás, só pra complementar a informação que você passou aí, que realmente o T-Rex, o animatronic gigante, aliás, é um robô gigante, 12 metros e 8 toneladas sem estar molhado, né? Então... molhado ia pra 12, né? Gigante, cara. E você tem razão, é jacaré, elefante... Olha, tem que dar o braço a torcer pra galera que faz a sonoplastia. Tem que ter muita criatividade. Muita mesmo. Enquanto eles estavam gravando, o Steven Spielberg, pra dar mais dramaticidade na cena, ele ia lá e ele, com o megafone, ele imitava o rugido do dinossauro. Aí o Sam Neill, ele falava que o maior desafio era o elenco permanecer sério com o cara fazendo barulho do T-Rex. Imagina o cara com o megafone. Não, cara. Você viu uns memes que teve algum tempo atrás aí, que a galera... que é assim, gente, a minha esposa é memeira, né? Aí tem uns memezinhos assim que a galera chega pra mulher e fala assim: como é que o dinossauro faz? Aí a pessoa imita, igual você fez aí agora, né? Aí depois mostra aquela cena do... Eu acho que essa cena deve ser do Jurassic World, né? Que quando o T-Rex vai lá em cima de um prédio e dá aquele grito, né? E aí a pessoa coloca, ao invés do grito do T-Rex, coloca o grito da pessoa. Memes. Mas eu vou te falar que esse filme teve desafios também, porque parece que teve um tufão, né? Literalmente passou um vendaval aí nas locais. Sim, destruiu a ilha, né? De verdade, né? Eles estavam gravando na Costa Rica mesmo, né? As gravações. E aí passou um tufão que destruiu aí grande parte da produção, né? Cara, impressionante. Esse filme deve ser um trampo desgraçado pra gravar, né, cara? Assim, a gente vê só os frutos, né? Mas deve ter sido perrengue atrás de perrengue, cara. Agora imagina o Steven Spielberg fazendo Lista de Schindler de um lado e, sei lá, em outro momento, olhando ali o Jurassic Park. Cara, deve ter sido muito louco o trabalho esse ano do cara, né? E você sabe que
depois de alguns anos de gravado o filme, eles descobriram alguns dos dinossauros de maquete, né? Porque como eles faziam a animação do Velociraptor, por exemplo, os Velociraptors eles eram pequenininhos, cara. Eles tinham tipo 50 centímetros de altura. E aí eles aumentavam e animavam, né? Através da CGI, né? Da época. Então o pessoal descobriu, jogado no meio do Utah, assim, como se fosse um galpãozão com um monte de dinossauro antigo usado na gravação, cara. Cara, isso aí seria itens valiosíssimos naquele programa do History. No Trato Feito, cara, com certeza. Com certeza. Ó, eu descobri aqui, tava dando uma lida aqui, eu vi por que você gostou tanto do Jeff Goldblum no filme aqui, cara. Porque ele improvisou muitas falas, cara. Ele ficou meio solto no filme. Cara, aquele peitoral sexy. Meu Deus, é verdade, cara. Ele marca o filme, entendeu? Ele deixa... Você sempre vai lembrar do quê? Você vai lembrar do T-Rex, você vai lembrar do peitoral sexy do Ian Malcolm, cara. Como não? Cara, é verdade, ele naquela pose, né? Pra mim, o melhor personagem do filme. Pronto, já fui aqui e falei, melhor personagem do Ian Malcolm. Cara, agora, assim, a gente tem que falar daquela cena que tem um cara que é o caçador do filme, né? Tem um personagem lá que... que é o cara de contenção ali, né? Tipo, se der alguma merda, se vier um dinossauro pra cima de alguém, ele é o cara responsável por mandar bala, né? Exatamente, super profissional. Infelizmente nos deixou, mas esse cara, tem uma hora lá que ele vai resgatar o Dr. Grant com as crianças, mas ele acaba pegando só o Malcolm, né? E aí tem a cena que eles estão fugindo do Jeep e o T-Rex correndo atrás, cara. Que maravilhosa cena. E aí que eu vi que esse filme foi frenético, porque se você começar, ele vai montando ali a tensão. Mas quando o T-Rex foge, aliás, eu não sei como ele conseguiu fugir, né? Se você for parar pra pensar ali, quando o Alan Grant com as crianças caem com o carro, é uma ribanceira. Como é que o T-Rex passou dali, né? Boa pergunta. Mas eles vão montando a cena, aí eu não sei como o Dr. Alan Grant ele tem isso na cabeça, né? Que ele acha que o T-Rex, se você não se mexer, ele não vai te ver. Uhum. Ninguém estudou a vida desse animal, só viram ele em esqueleto, né? Como que a galera sabia desses atos científicos assim, né, cara? Exato, mas aí as crianças ali no carro fazendo barulho, você puto da vida com aquelas crianças, mas enfim, ali tem essa cena muito louca, né, de ação e tal, e depois tem essa do T-Rex correndo atrás do carro, depois na sequência começa a mostrar lá os Velociraptors, cara, é frenético, você não tem tempo pra respirar. Com certeza, meu amigo. Você sabe que eu tava vendo o elenco alternativo desse filme e a gente quase teve aí Harrison Ford pra fazer o Alan Grant, ou o William Hurt também, que eu acho que seria uma escolha bem mais ou menos na mesma linha do Sam Neill aí. E pra doutora Ellie Sattler a gente quase teve a Robin Wright ou a Juliette Binoche, nada a ver, né? Ainda bem que não escolheram o eu acho que o Harrison Ford você daria bem como Dr. Alan Grant. Não, cara, ainda bem que não, porque o cara é Indiana Jones, meu. A gente ia misturar muito o tema. E outra, o Alan Grant ele usa chapéu também. É verdade, ia ser dois caras de chapéu. É um chapéuzinho Panamá que ele utiliza, mas não é igual aquele do Indiana Jones, né? Cara, agora se desse um chicote pro Alan Grant, ele ia virar o Indiana Jones, né? É verdade. Mas o que você acha que seria Arnold? I'm sure I can do better. De Dr. Alan Grant. Não. O Arnold ele não ia ser nenhum desses personagens, cara. O Arnold ia ser o T-Rex. O Arnold tá muito fácil ele ser o T-Rex, cara. Não precisa de nada mais ali, viu? O Velociraptor, assim, quem sabe, hein? Ó. Não, ele não tem essa... Imagina uma gangue de Arnold, uma gangue de Arnold entrando assim pelo meio da mata, assim, tipo... Porra, que maluco. Cara, não, eu não tenho dúvidas que ele seria um excelente T-Rex, cara. Ai, muito bom, cara. Vamos para premiações, meu amigo? Vamos lá. Vale algumas curiosidades também, que depois das sequências, eu lembro muito bem de terem havido críticas falando, os dinossauros... O filme não foi exatamente científico... Que depois teve até coisas que eles corrigiram, né? Com relação aos dinossauros terem penas.
né? Embora Quando finalmente aparece mistura. dinossauro com pena, a gente vê que é uma bosta de ideia, né? Realmente ficou horrível. Não ficou tão legal, né? O Alan Grant até menciona isso lá no começo do filme, né? Temos que falar também das crianças. Né? Não, As não crianças. Péssimos atores, os dois. Não, cara, as crianças são importantes. Péssimos. Cara, é sério, se colocar o meu joelho esquerdo tem mais carisma e atua melhor que aquelas crianças, cara. Na boa, não dá. Essas duas crianças são insuportáveis o filme inteiro, cara. Cara, são importantes as crianças, dão um gancho ali. Não são, cara. mano, não são. São terríveis, péssimos atores, cara. Péssimo. Não tô falando da atuação deles, mas é muito importante as crianças ali, né? Por que é importante, cara? Não tem. Você vai ter que defender esse argumento, cara. Porque não tem porquê essas crianças que não fazem porra nenhuma na merda do filme a não ser atrapalhar, cara. Então, essa é a função das crianças, é atrapalhar, né? Tem a parte ali da cozinha que os Velociraptors estão indo atrás deles, né? Tudo bem que a garotinha, quando começa a gritar, você fica meio até agoniado realmente, mas teve uma parte que quando eles trancam um dos Velociraptors numa câmera fria, aí sim eu senti firmeza, né? Eles saem correndo depois, e aí tem aquela cena final maravilhosa, cara. O T-Rex, ele não é o vilão, ele é o herói, né? Porque tá o Alan Grant, as duas crianças, a doutora Ellie, e lá no saguão principal, cercados, que sobraram 2 Velociraptors, né? Porque o terceiro ficou trancado. E aí, do nada, aparece o T-Rex, salva o dia, destrói a faixa do Jurassic Park, Welcome to the Jurassic Park, algo assim. Welcome to Jurassic Park. Cai sobre o T-Rex, cara. Que cena maravilhosa. Ele salvou o dia e saiu o Alan Grant com a Ellie e as crianças correndo, cara. Então, assim, foi muito bom. Assim, gente, a gente falou de muita coisa do filme, mas eu acho que é uma fração do tão legal é esse filme. Sim, seria melhor sem crianças. Tá bom. Você é contra as crianças, é isso. Cara, assim, a gente fica pensando, nossa, por que teve tanta continuação assim? Porque dá dinheiro pro caralho até hoje, velho. Até hoje, sabe? Beleza, o segundo rendeu ali 600 milhões, o terceiro 300, mas depois que eles rebutaram, cara, o Jurassic World, o primeiro, deu 1.6 bi. O outro deu 1.3. O depois desse deu 1 bi. E o último deu 800 milhões. Então, assim, por que fazem tanto filme dessa merda até hoje? A cada 2, 3 anos sai. Porque é uma mina de dinheiro. Claro. Infinito dinheiro. Eu acho que os dinossauros, eles trazem, eu acho que alguma curiosidade, algum sentimento ancestral no ser humano, sabe? Porque são seres que a gente sabe que existiu e que são enormes e assim, veja, é difícil não gostar. Eu só acho que é uma pena eles não fazerem algo que não destrua o parque. Poderiam fazer algo diferente, talvez, não sei. Mas daí não é história, né, cara? Deu tudo bem e o parque foi um sucesso. Acabou o filme. Isso, o filme é até 5 minutos. Pois é. Exato. Sim, tem que ter história. Pra ter história, alguma merda tem que dar, cara. Senão não tem história. Alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer, algum desgraçado tem que ser comido por um dinossauro. Vai ter em todo o filme, é isso aí. Então vamos lá pros prêmios. Cara, o primeiro eu acho que vai ser o mais difícil da noite, cara. O prêmio George Lucas pro melhor efeito visual do filme. Olha, é assim, eu acho, cara... Quem escolheu o seu dinossauro favorito pra gente falar do melhor efeito visual? Acho que é o mais fácil, né? Não, eu vou comentar duas cenas, que eu acho que são as mais marcantes mesmo. E ambas, na verdade, talvez podemos considerar uma só, porque é uma sequência. Que é a própria parte em que aparece, a primeira parte que aparece o T-Rex, né, em que ele tá ali tentando comer o carro, atormentar as crianças, e depois a fuga do carro com o T-Rex. Não, e aí que tá, veja bem, ele não tava tentando comer o carro, cara, ele tava ali quieto. Só que o quê? A criança chama ele pro carro com a luz. Isso aconteceu mesmo. Mas, cara, assim, essa parte que aparece o T-Rex, todas elas, assim, são incríveis, assim. Eu sei que parece até clichê falar que o T-Rex, como é que é? O Tiranossauro Rex, etc. Todo mundo teve um cachorro chamado Rex, aquela coisa toda. É clichê, mas realmente nesse filme ele fez toda a diferença. E na minha visão ali, a hora que ele tá fugindo, a galera acelerando ali o carro, e o Alan Malcolm... É isso? Alan Malcolm não. Ian Malcolm, você juntou os dois. Fiz um clone dos dois aí. O Ian Malcolm tá todo se cagando de medo porque o T-Rex tá chegando perto, ele vai pra frente, ele encosta no câmbio,
e o carro perde potência, e o T-Rex chega perto e dá uma trombada com a cabeça no lado do carro, e o carro amassa. Eu olhei essa cena e falei, gente, olha o detalhe, porque aquilo ali provavelmente foi uma mistura de animatronic com CGI, com o carro, deve ter dado um trabalho gigantesco para as equipes. Não, para mim a fuga do T-Rex com o carro foi incrível. Pra mim cara, não tem como falar de efeito visual desse filme sem falar do T-Rex, cara. E o T-Rex, a primeira vez que a gente vê aquilo, a gente vê com, assim, um pouco de medo pelos personagens, mas ele é um monstro, né, cara? Ele é um monstro de filme de terror e ele é muito bem feito, cara. Até hoje é um efeito sensacional, cara. Então, pra mim, o prêmio George Lucas tem que ir pro T-Rex. Seria muito injusto a gente... Beleza, tem outros dinossauros muito bem feitos ali, os Velociraptors são muito bem feitos, mas o T-Rex, ele é sensacional, cara. Nós poderíamos até fazer uma menção honrosa ali a próprio Velociraptors naquela tensão da cozinha, né? Sim. Aquilo realmente foi legal também. Por mais que você não goste das crianças gritando, a cena foi muito bem montada. O erro daquela cena foi o Velociraptor não ter pego uma das crianças. Pelo menos uma tinha que ter ido ali. Pra dar mais drama, né? Pra ser mais dramático. Tá exato. Bom. Mas a gente sabe como é que é o Steven Spielberg, cara. Ele nunca ia fazer isso no Jurassic Park. Então, ok, isso aí. Tá ótimo. Ok. E o prêmio Steve James para o melhor coadjuvante do filme. Olha, eu não sei se você vai aceitar, porque eu acho que ele poderia até ser considerado um dos principais, mas não tem como não colocar no próprio Dr. Ian Malcolm. Porque realmente ele rouba as cenas com ele. Eu achei que você não tinha gostado do Ian Malcolm, cara. Cara, eu não gostei da talaricagem dele. Tirando essa parte, ele foi um bom personagem. Eu acho que a gente pode assumir como o principal do filme a mocinha, né? O Sangue, o Alan Grant, a Ellie. Então, eu vou concordar com você, cara. O Ian Malcolm, ele rouba a cena demais nesse filme, cara. E ele só ganhou porque você fez eu lembrar da cena dele lá, que ele fez aquela pose sexy, caramba, viu? E depois, eu acho até que por isso ele deve ter sido um personagem que virou parte da cultura pop com relação a esse filme, tanto é que depois ele entrou na sequência. Sim. Eu não gosto tanto dele na sequência, cara, porque assim, eles têm que transformar o cara no ator principal do filme. Então, quando você muda o personagem pra ele não ser mais o alívio cômico e ser o personagem principal do filme, você muda ele na essência, sabe? Então, ele é um cara que podia ser qualquer outro personagem do próximo filme, é ele, sabe? Ah, sim, realmente, mas eu acho que é por conta do carisma dele, né? Sim. Ele acabou entrando no segundo filme, mas, de fato, no segundo filme deram uma estragada no personagem, mas... Porque eu não tinha parado de pensar nesse lado que você falou, né? Porque ele era um coadjuvante ali, de certa forma. Transformar ele num principal ali, um protagonista, colocaram uma criança no segundo filme. É um adolescente, né? É um adolescente no segundo. Pior, adolescente, é verdade. Piorou, né? E aí não ficou tão bom o segundo filme. Mas eu acho que não é culpa dele não, é mais do enredo mesmo. E o prêmio Xambin para a melhor morte do filme? Eu acho que já sei qual que você vai falar, eu tenho a minha, mas vamos lá. Eu vou escolher meu voto, vou fazer uma menção honrosa e depois eu acho que você vai dar o voto de Minerva. Uhum. Cara, não tenha dúvidas que pra mim é o advogado Donald, né? O Donald Gennaro, que ele abandona as crianças, sai correndo e vai se proteger no banheiro. Vai se esconder no banheiro, né? Isso. E aí, de repente, lá tá a loucura lá dos tiranossauros. Aliás, essa cena é muito bem montada porque o dinossauro, o T-Rex, tá lá atormentando o carro das crianças, né? Ao ponto de que as crianças estão começando a afundar, porque o carro tá entrando ali meio que na lama, porque tá chovendo, as crianças vão se afogar. Aí o Alan Grant tem a genial ideia de pegar um sinalizador, fazer movimentos, e ele jogou pra fora, pra longe. E o T-Rex olhou aquela luz e tava indo embora. De repente, Dr. Ian Malcolm vai ter a mesma ideia, só que ao invés de jogar do mesmo lado que o Alan Grant, ele joga pro outro lado e sai correndo. Aí o T-Rex vai atrás dele. Sim. Nisso atropela tudo. O T-Rex acaba quebrando o banheiro, que era um banheiro de madeira. E, cara, tá lá o Dr. Martin. Martin é o nome do ator. Donald, lá sentado no vaso, com o T-Rex olhando pra ele. É engraçado que um olha pro outro por alguns segundos. Aí um segundo mesmo até ele engolir o cara, né?
Depois disso ele grita, o Donald grita e o T-Rex simplesmente, pá, uma bocada pega o cara. Agora, a minha menção honrosa é o do Dennis, o Dennis, né, o hacker cara, lá. Pra mim essa era a minha morte favorita do filme, cara, porque ele é aquele cara que você espera que ele morra da pior morte possível e acontece a pior morte possível, cara. Porque o dinossauro que pegou ele era um filho da puta. Ele era o dinossauro que ele gritava, ele cuspia ácido na cara, ele esperava o cara ter um piripaque e comia o cara. O pior dinossauro que você pode encontrar pra mim, esse é muito pior você encontrar essa porra desse dinossauro do que você encontrar o T-Rex. Do T-Rex você tem uma chance de correr e se esconder, pelo menos. Não, tudo bem. Essa daí, eu falei que era menção rosa, mas eu vou inverter meu voto porque eu concordo contigo. Foi mais criativa, né? E assustadora, se você for para pensar. Por quê? Porque ele cai, o carro dele encalha, ele vai pegar lá aquela cabo de aço do Jeep pra desencalhar, e nisso o dinossauro aparece pra ele. É engraçado que ele tenta ser engraçadinho com o dinossauro, né? Ele começa a fazer umas piadinhas. Aliás, esse cara era comediante, né? Ele tava no Seinfeld, ele é um recorrente do Seinfeld, ele é muito bom no Seinfeld. Exatamente. E aí ele tenta brincar com o dinossauro joga aquela gosma ácida na cara dele, ele sai correndo pro carro, e de repente quando ele entra no carro, que você acha que tá tudo bem, de repente tem um outro lá dentro. Cara, e ele morre. Tudo bem, então, extremamente memorável, parabéns. Agora no prêmio mais esperado da noite, o Cigano Igor para a pior atuação no filme. Eu vou deixar você votar primeiro, porque eu sei quem você vai votar. É claro que vai ser a criança, né, cara? O Tim, aquele moleque, filho de uma puta, cara, que molequinho sem vergonha. É o neto do Dr. Hammond. Que moleque. Nossa, ele é um péssimo ator, cara. Péssimo ator. Fiquei torcendo pra ele morrer o filme inteiro. Além de ser um péssimo ator, é um personagem terrível. E assim, infelizmente, ele sobrevive. Então, Joseph Mazzello, o Tim, é minha escolha de pior ator do filme, cara. Com certeza. Eu achei que você escolher a Alexa, a Adriana Richards, não, né? Que a Alexa, ela chora, mas assim, ela não me incomoda tanto. Pelo menos ela é um pouquinho melhor de atriz, tá? O personagem talvez incomode tanto quanto dele. Mas esse moleque, além do personagem dele ser irritante, ele é um péssimo ator. Péssimo. Então... Tá bom, eu achei que você ia votar nela, né? É engraçado que tem uma hora que... Não, vota você nela, daí a gente já dá pras duas crianças, entendeu? Tá bom. Eu achei engraçado que tem uma parte que ela que liga todo o parque, né? Que ela senta no computador ali e fala: nossa, isso é baseado hacker, né? em Unix. Em Unix. Né? Em Unix. Uhum. Aí começa a navegar naquela parte visual e vai clicando ali. Ela tava lendo um livro de Unix no começo, não é? A hora que ela chega no... terrível. Isso cara. Era pra dizer que ela era tecnológica. Então tá bom, as duas crianças ali, só pra não... Prêmio compartilhado, então? As duas crianças? Compartilhado. Ok. Boa. Indicações de filme, meu amigo. Olha... Não precisa ser de dinossauro, tá? Pode ser de algum dos atores que tava aí. Não, eu vou votar, isso não é eleição, gente, meu Deus do céu. Eu vou colocar num filme que você citou rapidamente aí uma pegada do Jurassic Park 2, né? Mas eu vou colocar ali num filme que não tem muita relação direta, mas depois a gente descobre mais pra frente que tem dinossauros. Que eu vou colocar o filme King Kong de 2005, cara. King Kong do... Como é o nome do diretor? Peter Jackson, cara. Peter Jackson, isso. Peter eu Jackson, queria falar do Senhor dos Anéis e não me lembrou nem Senhor dos Anéis. E ele enfrenta um T-Rex no filme, cara. É verdade. E ganha, hein? Olha aí. E é verdade, eu não lembrava que era realmente do Peter Jackson, vi aqui agora. E foi indicado a Oscars, viu? E o filme tem 3 horas e 20 minutos de duração. Que filme longo. 3 horas e... Eu vou numa outra linha, tá? Já que você tá numa linha tão estrelada, eu vou indicar Velocipastor. Calma aí que eu vou ter que pesquisar isso aqui. Eu vou ler pra você o plot do Velocipastor, tá? Eu vou ler pra você o plot. E é de 2017, isso. 2018. Depois de perder seus pais, um padre viaja para a China, onde herda uma habilidade misteriosa que lhe permite se tornar um dinossauro. Horrorizado com esse novo poder, uma prostituta o convence a usá-lo para combater o crime.
Eu tô tentando... Eu tô vendo as imagens. Assimilar. Tô tentando assimilar o filme, né? Eu tô tentando Tem assimilar. ninjas também nesse filme, tá? Ele com o Velocipastor, ele luta com Meu ninjas. Deus, cara. Você assistiu isso mesmo de verdade? Eu assisti, cara. Eu assisti. Ele é um filme... Não vou dizer nem que é um filme B, é um filme C, né? Ou D, talvez aí. Não, cara. É um trecheira, cara. Trecheira baixo orçamento. Não tá certo esse filme. Eu tô vendo uma cena aqui que eu não tô olhando, eu não tô vendo isso. O filme custou não, $35 mil, cara. Olha só. E eu tô vendo aqui que tem Velocipastor 2. Que história é essa, cara? Guilherme, por onde você anda passando pra ver esses filmes? Ouvintes, Você não acredita quando eu falo que eu vejo filme trash, né, mano? Então... Não, ele levou a trecheira pra outro nível. Tá bom, boa. Esse eu não sei se eu vou assistir não, mas ok. Velocipastor, galera. Assistam aí e depois me fala o que vocês acharam desse filme. Notinhas pro Jurassic Park, meu amigo. Cara, eu vou dar nota 10 pra esse filme aqui, viu? Nota 10. 10, cara. Eu também vou dar nota 10 esse filme. Ele é maravilhoso. Aliás, não vou dar 10, não. Vou dar nota 9 porque tem criança e aí fecha com 9,5. Cara, você tem que abrir um pouco mais seu coração, cara. Não tem não. O ódio às crianças, ele habita aqui sempre. E aí, próximo filme que nós falaremos nesse podcast, meu amigo? O próximo filme vai ser Inimigo do Estado, gente. Filme maravilhoso. Filme que se falava-se de um problema que hoje a gente vê sempre falando sobre questões de privacidade ou ausência da privacidade, em uma época que a internet não era como a internet que nós temos hoje, mas tem questões políticas. O filme é muito bom e vale a pena assistir até hoje, mesmo sendo um filme antigo, de 98. Então, próximo filme, Inimigo do Estado. Inimigo do Estado. Filmaço com Will Smith e Gene Hackman. Valeu, meu amigo. Um abraço. Falou!